Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tempo de Estudar. Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês nesse novo grupo de aulas sobre função do segundo grau. Nessa primeira aula, nós vamos identificar o que é uma função do segundo grau. Vamos dar uma olhada na animação? Em primeiro lugar, na nossa discussão, vamos trazer uma revisão do oitavo ano. O que é um polinômio do segundo grau? Vamos dar três exemplos aí na tela. 3x² mais 5x menos 10, menos x² mais 9x mais 9, 40x menos 2x² mais 2. Esses três polinômios possuem uma característica principal. Em todos eles, existe um termo com um expoente igual a 2. Lembre-se que para a gente identificar o grau de um polinômio, a gente precisa observar cada um dos monômios que compõem esse polinômio e verificar qual é o expoente que aparece nesses monômios. Como esses polinômios do exemplo só possuem uma única variável, a variável x, basta observar qual é o expoente que aparece em cada um desses monômios. Então, reparem que em todos esses polinômios existe um termo com o expoente 2. Isso significa que são polinômios do segundo grau. Olha lá, em todos eles existe esse termo. Tudo bem? Muito bem. O que seria, então, uma função polinomial do segundo grau? É uma função, é uma relação entre duas grandezas, onde a gente trabalha com uma expressão do segundo grau, com a presença do expoente 2. Tudo bem? Olha lá, os três exemplos. Os três polinômios que a gente trabalhou na tela anterior, agora na forma de função. Repara que em todos eles existe a presença do expoente 2. Tá legal? Muito bem. A função do segundo grau também pode ser chamada de função quadrática. Nessa aula você vai ver que nós vamos alternar esses nomes. Ora vamos chamar de função do segundo grau, ora vamos chamar de função quadrática. Tá legal? Vamos seguir. Os coeficientes de uma função quadrática. Uma função quadrática ela tem o formato ax² mais bx mais c. Os coeficientes a, b e c formam essa função. Tudo bem? Seu Epaminondas, olha quem chegou, gente! Já sei! Cada um desses coeficientes tem uma ação na função. É bem verdade, seu Epaminondas. Cada um deles tem uma função específica nessa expressão, só que vamos verificar isso nas aulas seguintes, tá legal? Muito bem, vamos ver uma atividade. Identifique nas funções a seguir os coeficientes de cada função quadrática. Tá lá, eu coloquei em cima f de x é igual a ax² mais bx mais c, para a gente relembrar quem é quem aí, tá bem? Letra A. f de x é igual a 4x² mais 8x mais 1. Reparem que o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o termo x², que neste caso, o a vale 4. O b é o coeficiente que acompanha a variável x, que não tem o expoente 2. Portanto, nesse caso, o coeficiente b vale 8. E o coeficiente c é aquele coeficiente independente da variável, que não vem acoplado à variável. Portanto, o coeficiente c é o número 1. Olha lá. Letra B. Menos x² mais x menos 30. Mais uma vez, o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o termo x². Nesse caso, como não aparece nenhum número, a gente sabe que o número que está ali escondido é o número 1. Portanto, com esse cenário negativo, eu digo que o coeficiente a vale menos 1. O coeficiente b é aquele que acompanha o x. Nesse caso, o coeficiente b vale 1. Novamente, é o número que está aí escondido, que ele não aparece. E o coeficiente c é aquele coeficiente que não tem o x junto dele. Nesse caso, o c vale menos 30. Conferindo, a vale menos 1, b vale 1 e o c vale menos 30. Letra C. 3x mais 10 menos 0,2x². Cuidado com essa função. Lembre-se, o a é o coeficiente que acompanha o termo x².
não necessariamente é o primeiro termo da função. Então, tome cuidado, porque o coeficiente a não é o número 3. O coeficiente a é o número menos 0,2, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Tá claro? O b é o coeficiente que acompanha o x. Nesse caso, é o número 3. E o c é o número que está sem o x, que nesse caso é o 10. Tá legal? Muito bem. Mais alguns exemplos. Letra D. f de x é igual a 9x ao quadrado mais 3. Reparem que nessa função a gente não tem 3 parcelas. Então fiquem atentos. O coeficiente a é quem está acompanhando o x ao quadrado. Nesse caso, é o número 9. Atenção, o coeficiente b é o número que está acompanhando o x. Onde está o x nessa função? Não aparece. Na verdade, aparece sim, gente. Olha lá, 9x ao quadrado mais 0x mais 3. 0 vezes x é 0. Portanto, não precisa aparecer esse termo. Assim, eu consigo concluir que o b vale 0. E o 3 seria o coeficiente c, aquele coeficiente que não tem nenhum x junto dele. Tudo bem? Conferindo, o a é o coeficiente 9, o b é o 0 e o c é o 3. Tá claro? Mais um exemplo. Y é igual a x ao quadrado mais 4x. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, portanto o a vale 1. O b é o coeficiente que acompanha o x, portanto o b vale 4. E o c é o coeficiente que está sozinho, que não tem o x junto dele, que nessa função não aparece. Mas a gente pode reescrever essa função assim, olha. Y é igual a x ao quadrado mais 4x mais 0. Portanto, eu concluo que o c vale 0. Conferindo, a é igual a 1, b é igual a 4 e o c é igual a 0. Mais um exemplo. A função f de x é igual a 2x ao quadrado. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Portanto, é fácil ver que o a vale 2. O b é o coeficiente que acompanha x, que nesse caso não aparece. Você não vai cair nessa mais. O b vale 0, não é isso? O c é o coeficiente que está longe do x, que nesse caso também não aparece. É claro, a gente conclui que o c vale 0. A gente pode reescrever a função 2x ao quadrado mais 0x mais 0. Tudo bem? O a vale 2, o b vale 0 e o c também vale 0. Muito bem? Senhor Epaminondas, o senhor aqui novamente. Quero ver uma função quadrática com a igual a 0. Bom, olha só. Senhor Epaminondas, o senhor trouxe um problema para a gente. Porque toda função quadrática não pode ter o a igual a 0. Isso, senhor Epaminondas, causa um sério risco para a função quadrática. Vamos ver por quê? Olha a animação. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e o a tem que ser diferente de 0. Veja, se o a for igual a 0, a função f de x é igual a 0x ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo, é o mesmo que f de x é igual a 2x mais 1. E essa função deixa de ter o termo elevado à segunda potência, ao expoente 2. Deixa de ter o termo de segundo grau. Então eu concluo que essa função é uma função afim, é uma função de primeiro grau. Então, para a gente ter uma função de segundo grau, o a, o coeficiente a, nunca pode ser 0. Senhor Epaminondas, é impossível eu criar uma função do segundo grau com o coeficiente a igual a 0. Tá legal, pessoal? Muito bem. Agora é com você. Identifique quais são as funções quadráticas e indique os valores de a, b e c em cada função. Y é igual a 16x ao quadrado menos 10 mais 9. Y é igual a 4x mais 3 menos 8x ao quadrado. Atenção para essa função, pois as ordens podem modificar. Y é igual a 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Presta atenção nessa também. 7x mais 4,5x ao quadrado. E y é igual a menos 11x ao quadrado. Pessoal, façam os exercícios e na próxima aula a gente corrige. Até lá!